De um lado, São José, pai adotivo, marido, carpinteiro, temente a Deus. Do outro lado, o pegador de mulheres que vai de óculos escuros para uma boate noturna para esconder o olho dele que está todo para fora de tanta metanfetamina que ele tomou. Ou se quiser, pode ser também um Megtal lá no seu porão, o Black Pill, o Red Pill, seja lá quem você segue aí no YouTube. Qual desses indivíduos melhor representa a masculinidade? Boa noite, senhores. Hoje a Igreja Católica celebra a festa deste que é o maior dos santos depois de Nossa Senhora. Eu espero que os senhores tenham ido à missa, inclusive. E eu achei prudente falar sobre São José porque nós vivemos um tempo de confusão generalizada. E por ser generalizada, é óbvio que o aspecto da masculinidade também está de cabeça para baixo. Na minha época, que já era uma época insana, mas menos insana do que a atual, a masculinidade passou a ser distorcida e a referência de um macho, de um homão cabuloso, era o indivíduo que eu citei no início, o pegador. Então, para você ser um bom homem, você tinha que sair com o maior número de mulheres possíveis. Você tinha que achar que uma relação estável é coisa de idiota. Você receberia os parabéns dos seus amigos se você traísse a sua namorada. Inclusive, eles iam te ajudar a esconder esse fato da namorada. Você ia lá para boate noturna. Esse era o machão. Com a insanidade aumentando ao longo do tempo, agora o pessoal acha que o macho mesmo é talvez o Red Pill, que tá lá falando que mulher é opressora, sacou? Ou o Black Pill, que vai achar que mulher é inerentemente ruim, que gente feia não tem a menor chance, porque nós vivemos em um mundo de seleção sexual, basicamente. Então ele é melhor ficar ali sozinho, tem os Megtal também, os incel, sei lá. É tanta pílula, é Black Pill, é Red Pill, daqui a pouco tem o quê? Pink Pill, daqui a pouco tá com o mesmo número de cores que o pessoal lá do arco-íris. Eu já não sei. Já devo ter misturado o que é Black, o que é Red. Isso mostra a confusão que nós estamos vivendo. Então o mesmo cara que acha que o homem é superior, que mulher tinha que estar lavando os pratos dele, é o cara que reclama que a mulher está oprimindo ele, porque o sistema favorece as mulheres e oprime o pobre coitado. Ou seja, como que ele se deixou dominar pela mulher para começo de conversa? Presumivelmente as mulheres têm o poder que têm, já que o homem é o centro, graças aos homens que deram a ela esse poder. Então como é que funciona isso, sabe? Então umas coisas assim, insanas, né? Umas contradições assim, gritantes. Mas é a realidade atual. Né? Então não sei qual dos grupos que você se enquadra. Mas eu não quero tanto falar desses grupos, até porque eu já o fiz várias vezes. Mas eu quero dar mais foco a este homem, né? São José. E sim, eu tenho uma estátua de São José, meus amigos protestantes. Eu não estou adorando o São José, eu só o tenho como um modelo de virtude. Então vamos comparar São José com os elementos que nós acabamos de citar. A Bíblia, ela nos diz muito pouco sobre São José, mas ela o chama de justo. E justiça é uma das grandes virtudes. Nós sabemos que São José era um homem temente a Deus. Nós sabemos que São José era um marido, um pai adotivo. Nós sabemos que ele era um trabalhador, que ele era pobre, humilde. Mas o mais importante é que São José conformou a sua vontade inteiramente à vontade de Deus. E isso é mostrado ao longo das poucas vezes em que São José é mencionado. Então, vou dar um exemplo.
São José, ele está aí casado com Nossa Senhora. Esta vai visitar a Santa Isabel. Volta 3 meses depois, grávida. E aí mora o grande erro, inclusive de alguns católicos, de acharem que São José realmente acreditou que Nossa Senhora havia ou sido estuprada ou que havia o traído. Isso é uma insanidade. São José em nenhum momento cogitou nenhuma dessas duas coisas. Porque uma coisa que as pessoas não compreendem, nossos amigos protestantes definitivamente não compreendem, mas os católicos também não, é que Deus dá as graças proporcionais à missão de cada um. São José teve a segunda mais importante missão na história da humanidade. A primeira foi Nossa Senhora. As graças, então, que São José recebeu foram enormes. A alma, o intelecto de São José foi preparado para a missão de cuidar do homem-deus, ensiná-lo, protegê-lo e proteger a mãe desse menino, que é o cume da criação. Você acha mesmo, então, que São José, com tantas graças, tendo convivido com Nossa Senhora anteriormente, né, durante o casamento e provavelmente a conhecia, você acha que estando diante da maior das criaturas de Deus, que ele duvidaria da virtude de Nossa Senhora? Nossa Senhora transborda graça. Você já ficou próximo de um indivíduo que você considera santo? A própria presença do indivíduo, ela causa, sabe, uma paz. Você vê nos gestos, como ele trata as outras pessoas, na piedade, na caridade, sabe? Então você tem ali Nossa Senhora, a mãe de Deus, e você acha que São José ia cogitar a possibilidade de que ele foi traído. Não, ele nunca cogitou. Mas Rômulo, então por que ele ia abandoná-la? Porque Nossa Senhora não falou nada para ele. E aí que vem a questão que eu queria discutir. São José se conformava tão perfeitamente com a vontade de Deus. E olha, isso que eu estou tirando aqui não é invenção minha. Eu estou tirando de um livro... Vou dar uma pausa aqui, eu devia ter pegado esse livro antes. Este livro aqui, ó, Maria Santíssima no Evangelho, tá? Se não me engano, me lembro da minha irmã ter dito que esse indivíduo italiano estudou a questão de Nossa Senhora por mais de 30 anos. Então, esse aspecto agora que eu estou discutindo da reação de São José, eu estou tirando deste livro, eu não estou inventando da minha cabeça. Tá? Então, pensa, São José é um homem santo. Inclusive, algo que as pessoas às vezes se confundem é que São José era virgem e ele não era velho, não. Eu sei que algumas tradições, principalmente no Oriente, colocam São José como um idoso, mas isso se trata de mais uma vez, como eu posso dizer, eu enxergo como denegrir São José. Porque as representações dele como idoso é uma forma de escapar do problema de ter um casamento virginal e sendo um homem ali naquela circunstância. Então, como a mentalidade é uma mentalidade mais mundana, então um homem nenhum ia dar conta de uma situação dessa, aí colocam São José idoso, porque aí a coisa fica mais aceitável. Mas isso também é inaceitável, é inadmissível, porque, mais uma vez, a missão dada a São José era uma missão de proteção, dentre muitas outras coisas. Você não coloca um idoso para tomar conta do menino Deus, né? São José teve que levar a Nossa Senhora grávida de 9 meses,
ou de 8 meses para Belém. Ele teve que levar a Sagrada Família para o Egito, proteger a Sagrada Família. Como que isso ia ser feito por um idoso? Lá na época não tinha carro, Tesla, para ele dirigir ali com ar-condicionado, não. Eles estavam ali no burrinho, andando. Então, São José, ele era jovem. Tá? E é outra questão da virtude, né? Da virtude da pureza. Mas enfim, eu estou misturando as coisas. Mas vamos voltar lá para a questão. Então, São José, Nossa Senhora volta 3 meses grávida. E ela não falou nada. E, ao que tudo indica, pela própria Bíblia, Deus não falou nada no coração de São José. Então, o que ele estava vivenciando era uma aridez. Ele estava basicamente sem compreender o que é que a providência divina queria dele. Porque era claro que alguma coisa milagrosa estava acontecendo diante dos olhos dele. Ele sabia que Maria era virgem e que estava grávida. Então se tratava de algo misterioso, sobrenatural. Só que ela não o informou. Então São José, em sua humildade, que é onde eu iniciei essa conversa, ele chega à conclusão de que ele não é digno, ou que Deus, de alguma forma, não quer que ele esteja ali presente. E ele, em justiça, vai tentar se afastar de Nossa Senhora, em um espírito de humildade, de conformidade com a vontade de Deus. Porque imagina, e Nossa Senhora, pela mesma razão, ou por uma diferente razão, não comunicou a conversa que ela teve com o anjo. Por quê? Porque ela também estava se conformando à providência divina. Ela achou que é da providência divina que o próprio Deus informasse São José, assim como ela foi informada por um anjo. E é isso que acontece. Então, quando São José está ali deliberando sobre o que fazer, um anjo, assim como um anjo havia aparecido para Nossa Senhora, aparece para São José. Tá. Enfim, então esse é o tipo de caráter. Mais uma vez, quando é necessário que São José vá lá fazer o censo, ele mais uma vez se joga na confiança da divina providência. A esposa é extremamente grávida. Ele tem que viajar com ela no burrinho, em estradas difíceis, mas ele assim o faz. Chegando lá, nem mesmo seus parentes o recebem. Ele tem que levar o menino Jesus e Nossa Senhora para uma gruta entre os animais. Então veja, como ele completamente se joga à providência divina. Porque naquele momento parecia que a divina providência não estava agindo de forma a guiá-los de forma própria naquela circunstância. Mas ainda assim, a confiança em Deus era tamanha que São José nunca reclamou, obedeceu a Deus e a providência estava sim agindo. Porque era da vontade da divina providência que o menino Jesus nascesse em Belém, que significa a casa do pão, tanto por causa da profecia do Messias, mas também porque Jesus é o pão do céu. Então, a casa do pão, Nosso Senhor é colocado em uma manjedoura, que é onde os animais comem. Então, aquilo ali simboliza a Eucaristia, em que Cristo, o pão da vida, se dá de alimento para o homem. E isso tudo se deu por causa da conformidade de São José com a providência. Mais uma vez, em humildade e conformidade, é informado a São José que ele deve tomar a criança e a mãe e fugir para o Egito. E mais uma vez, São José, sem demora, porque é a marca daqueles
que amam a Deus acima de todas as coisas, que se conformam com a vontade de Deus, que eles agem imediatamente. Quantas vezes a gente não tem uma inspiração divina ou da nossa consciência, que de fato muitas vezes é movida pela própria, né, pelo próprio Deus, há uma coisa boa e a gente enrola. Pode ser até sair da cama, ou alguém te faz um pedido, sua mãe pede para você tirar, sei lá, arrumar seu quarto e você, daqui a pouco eu faço. São José não tinha essa concupiscência. Será que eu vou? Eu esperar até amanhã de manhã para ver se preciso mesmo ir. Não, imediatamente quando o anjo lhe fala, pega o menino e a mãe e foge, ele obedece imediatamente. Então nós aqui já estamos vendo várias e várias características masculinas. Nós temos um homem protetor. Ele teve que proteger uma criança de um rei que quer matá-la. A mãe. Ele provém para essa família com o seu trabalho árduo. Ele era um carpinteiro, então mão na massa. Eu, por exemplo, né? Cadê meus calos? Eu sou um acadêmico. Não que seja problemático ter um cargo acadêmico, né? Meu pai era mais para essa área, apesar de ser um médico. São José era um carpinteiro, fazia coisas com suas próprias mãos. Também extremamente masculino, né? Algo que hoje quase ninguém faz, né? A gente compra tudo pronto. Então eu sugiro que os pais façam algum curso de marcenaria, ensine os seus filhos a trabalhar com as coisas. Se algum brinquedo quebrar, ensina o menino a consertar ele mesmo, a mexer no carro, a trocar pneu. Hoje em dia a gente não faz mais isso, né? É tudo descartável, joga tudo fora, compra um novo. São José não, era trabalhador. Eu mencionei anteriormente, né, fora de ordem, a pureza, a castidade. São José, ele consagrou a sua virgindade a Deus. O que era conveniente que a Sagrada Família fosse totalmente casta, totalmente pura, totalmente virginal. Então os 3 elementos da família eram virgens. E a São José foi dada, e a Nossa Senhora também, as graças, né, desse aspecto aí, de certa forma, da vida religiosa e o casamento, que é o nosso próximo elemento. São José era um marido, ele não era um pegador. Ele é o patrono dos casamentos. E que casamento! Que casamento, senhores! Ele tinha dentro de casa o menino Deus e o cume da criação. E vejam que coisa curiosa. Como Deus respeita a lei natural que ele mesmo criou. No aspecto da graça, São José era o mais baixo dos 3. Jesus no topo, Nossa Senhora, São José. Na ordem natural, São José era a cabeça. Então, ainda que a Virgem Maria e Jesus fossem, na ordem da graça, muito acima de São José, Jesus infinitamente superior, eles eram submissos a São José. Está lá no episódio do templo, quando o menino Jesus se perde, ele fala, né, porque vieram me buscar, não sabe que estou aqui cuidando das coisas de meu pai, mas ele desce lá e vai com os pais, e a Bíblia enfatiza, e lhes era submisso.
E Jesus ainda, de certa forma, respeita essa ordem no céu, porque assim ele o quis. E é por isso que nós devemos sempre pedir auxílio de São José, porque agrada a Jesus Cristo conceder os pedidos do seu pai adotivo, até hoje. Que foi a escolha dele nascer em uma família. Deus não precisava ter vindo em uma família. Ele escolheu nascer em uma família. Ele escolheu dar a mãe dele, Nossa Senhora, para todos nós, enquanto mãe espiritual. Ele nos deu amigos. E São José também é o patrono da boa morte, porque aqueles que vivem uma vida com a própria masculinidade, né, o temor a Deus, a virtude, eles nada devem temer no dia da morte e do juízo. São José, eu diria, teve a morte mais abençoada de qualquer criatura. Porque ele morreu ao lado de Nossa Senhora e de Jesus. E aí vocês podem dizer, mas Rômulo, você falou que ele era jovem, então por que ele morre cedo, né? Ele desaparece na Bíblia relativamente cedo. Ele morreu cedo porque era conveniente que assim o fosse, mostrando mais uma vez a humildade de São José. Porque para ele, e para qualquer pessoa deveria ser o caso, que o que nós devemos fazer é nos conformar com a vontade de Deus. Nós somos, essa aqui é uma passagem, nós somos peregrinos. O fim último do homem é a visão beatífica. Então, o que nós devemos fazer nessa vida é aquilo que auxilia este fim. Então, para que a maioria dos santos achava incompreensível essa ideia de querer viver muito tempo? Porque quanto mais tempo você vive, maior a probabilidade de você cometer um pecado. E mais tempo você estará longe de Deus na visão beatífica. Não que você deva apressar a sua morte, jamais, porque isso também seria contrário à conformidade com a vontade de Deus. Mas São José teve que morrer cedo porque era necessário para que Nossa Senhora fosse nos dada como mãe, que São José não estivesse vivo. Porque veja, ao pé da cruz, ali no Evangelho de São João, Nosso Senhor fala: eis aqui a tua mãe, eis aqui o teu filho. Então São João representa a humanidade. Deus está dizendo que a humanidade tem por mãe Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora é a nova Eva. A humanidade descende de forma generativa de Eva, a primeira Eva, que pecou, que desobedeceu a Deus, que seguiu a sua própria vontade. E assim como Adão também o fez, e Cristo é o novo Adão, que foi perfeitamente obediente à vontade do Pai, Nossa Senhora é a nova Eva. Então ela também é mãe de todos, só que uma mãe espiritual. É uma mãe a nível da graça, não a nível natural. Mas para que São João pudesse ser representasse a humanidade, São José não poderia estar ali presente. Porque senão São João não poderia ter levado Nossa Senhora para tomar conta dela. Seria um escândalo se ele fosse levá-la ao invés do marido. Então era conveniente que São José não estivesse vivo. Ah, mas isso é injusto, Deus matou São José. Uai, ele teve a morte mais abençoada de todas. Morreu ao lado de Cristo e Nossa Senhora. Criou o menino Deus, cumpriu a segunda mais importante missão de qualquer criatura e está agora gloriosamente no céu, à direita do Pai, junto com a Nossa Senhora e Jesus. Cadê a injustiça? Então, São José ele demonstra todas as virtudes. A obediência, a humildade, a esperança, a paciência nas adversidades,
a fortaleza nas adversidades, a caridade. É ele que ensinou o menino Jesus a trabalhar lá na madeira. Então, este é o exemplo de masculinidade. Então, senhores, a solução para essa crise de masculinidade que nós vivemos está em Cristo e em São José. Tome Cristo como o modelo para tudo, obviamente, mas só fazendo uma justa posição, o modelo da vida religiosa. Nosso Senhor era o... Em português eu não sei o termo, né? The High Priest. Enfim, não sei a terminologia em português, né? Seria a tradução livre, seria o padre alto, né? O maior dos padres, né? Mas não imagino que seja outra coisa. Mas enfim. E São José seria o exemplo perfeito de um marido. Né? Cristo nunca foi um marido propriamente falando, ele é, obviamente, o esposo da igreja, né? Mas, de uma forma mais natural, nós podemos nos inspirar em São José. Então, o que nós devemos buscar é exatamente isso. Antes de mais nada, é essa conformidade com a vontade de Deus. Essas são as virtudes naturais, a paciência, a temperança, né? São José, a Bíblia não coloca ele falando. Nossa Senhora também falava pouco. A coragem, a fortaleza, paciência, a humildade, a pobreza. Não era um indivíduo que estava ali, né? Ele era da linhagem de Davi, uma linhagem real, mas era simples, né? Essa simplicidade. Hoje em dia, né, existe um ódio contra a pobreza, né? A esquerda, que diz ser a defensora dos pobres, na verdade odeia os pobres. A pobreza em si mesma, ela não é ruim. É óbvio, nós estamos dizendo aqui uma pobreza extrema que o sujeito não tem. Nós devemos glorificar o indivíduo que não tem nada para comer. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a pobreza, não ter demais, ser pobre, simples, não há nada de errado nisso. Inclusive, ela é conductive. Enfim, ela conduz muitas vezes à santidade. Porque as riquezas do mundo, elas são distrações. Isso não significa que todos vocês devam largar todas as suas posses e viver debaixo da ponte. Não, porque Deus criou uma hierarquia, é importante que tenham pessoas com dinheiro, a igreja precisa, muitas vezes, sei lá, você precisa construir uma igreja, precisa de um indivíduo que tenha condições de pagar, né, auxiliar o sacerdócio de alguém, é preciso de pessoas santas com um bom poder aquisitivo, mas não demonizem a pobreza. E a paciência na pobreza, São José demonstra. Né? Então, então é isso. Eu quero convidá-los a aumentar essa devoção a São José, porque ele é muito humilde. E por ser tão humilde, ele gosta de ficar em segundo plano. Veja que na Bíblia ele fica sempre em segundo plano, até na própria história da igreja. As devoções a São José, elas iniciaram bem tardiamente, porque era importante para São José, eu ouso dizer, que ele respeitasse essa ordem da graça. Então, obviamente, a devoção a Nosso Senhor Jesus Cristo sempre esteve lá, também aos três sempre esteve no depósito da fé. Mas eu digo quando ela tomou um aspecto mais geral, né? Veio primeiro as devoções a Nosso Senhor, desde, obviamente sempre, ele é o cerne do cristianismo, Nossa Senhora e depois São José, porque ele sempre se coloca abaixo em sua humildade. Então é muito fácil esquecê-lo. Mas aqueles que se lembrarem dele, Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, dizia que ela nunca pediu nada a São José que não fosse que ele não houvesse dado a ela. E aquelas coisas que ele não podia dar, porque seria ruim para a alma dela,
ele deixou claro o porquê ela não poderia receber. Então eu recomendo a todos uma devoção a São José. Eu deveria ter uma devoção muito maior, mas eu sou culpado de às vezes esquecê-lo, apesar da minha lembrança estar aqui nessa imagem. Eu fiz a novena com um dia de atraso, terminei ela hoje, ao invés de ontem. E eu convido a todos que os senhores aumentem a devoção a São José. E até mesmo os protestantes, eu obviamente não desejo ninguém, né, que ninguém permaneça no protestantismo, mas até, se Deus quiser, a conversão ocorra, vocês também não podem ter uma devoção a São José. Ele representa essa hombridade que todo homem deveria almejar, né? E que toda mulher deveria estar buscando em um parceiro, né? Então, menos rato de academia, menos Megtal e mais São José. E rezem o São José para uma boa morte. Se estiver tendo dificuldade de encontrar uma esposa, reze por ele, para ele, né? Porque ele é o patrono aí dos casamentos, teve o casamento mais perfeito de todos na história, então ele pode te dar uns conselhos. Então, espero que esse vídeo seja de serventia e os vejo no próximo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.